Olá, boa noite. Um olhar sobre o mundo está no ar, com foco na Ucrânia, terra da nossa amada Clarice Lispector e do pioneiro da casa modernista brasileira, Gregory Warchavchik. Mas não é só, evidentemente. O Prêmio Nobel de Literatura de 2015 foi concedido à ucraniana Svetlana Alexievich, que tem 2 livros lançados em português, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e Vozes de Chernobyl. Para os turistas, os ucranianos são os italianos do leste europeu. Boa mesa, boa arte e boa diversão. A capital, Kiev, renasceu da sombria era soviética para se tornar uma das mais vibrantes cidades europeias. Eu sou Moisés Rabilovici e recebo aqui no estúdio o embaixador Tronenko, neste ano do centenário da diplomacia ucraniana, dos 25 anos das relações entre os nossos 2 países e, perdão pela indiscrição, do seu próprio aniversário daqui a 2 dias. Parabéns, embaixador. Obrigado, senhor Moisés. Obrigado, é um prazer estar com o senhor e com o seu programa e obrigado pelo presente gentil e agradável. Está correta a apresentação que a gente fez? Sim. Tá, porque, para mim, até antes do nosso encontro, eu duvidava que Svetlana fosse ucraniana, porque em alguns lugares ela aparece como bielorrussa, como meu pai. Ela nasceu na Ucrânia, mas na verdade ela é escritora bielorrussa. E obrigado por lembrar nossa saudosa Clarice Lispector. Obrigado por lembrar o modernista aluno de Corbusier, Grigori Warchavchik, que chegou quase há 100 anos a São Paulo e, junto com a esposa, foram precursores do modernismo na arquitetura brasileira. E obrigado por nos chamar italianos do leste europeu, porque exatamente o senhor acertou. Ontem no Twitter eu vi que La Stampa, famoso jornal italiano, no fim de semana passado, chamou a nossa capital, Kiev, Paris do leste europeu, pela culinária, pela cultura, pela hospitalidade. Nossa, então Paris e Itália no mesmo lugar, pois é, vai ser um imã para turistas de todas as partes do mundo. Se Deus quiser, especialmente na véspera do final da Liga dos Campeões, no dia 26 de maio, eu queria aproveitar, e não sou representante da UEFA, mas em nome dos ucranianos e da Ucrânia, queria convidar todos os brasileiros a vir para a final da Liga dos Campeões. Vai ser em Kiev? Em Kiev, como dizemos nós, no dia 26 de maio. Embaixador, 2 produtos que a Ucrânia exporta para os Estados Unidos, o aço e o alumínio, foram sobretaxados pelo presidente Donald Trump. O Brasil também é uma vítima, mesmo problema. O que fará o governo ucraniano? Vai negociar uma isenção com a Casa Branca? Não, nós, como acredito o governo brasileiro, também vamos tentar. É importante que o governo americano abriu a ronda das negociações. Vamos tentar negociar e vamos tentar convencer os nossos parceiros norte-americanos que as nossas exportações não têm nenhum prejuízo para a segurança dos Estados Unidos. O algoz da Ucrânia, Vladimir Putin, foi reeleito agora até 2024. E com votos que ele diz terem vindos da Crimeia, que ele invadiu e ocupa desde 2014. O governo ucraniano tem esperança de recuperar a Crimeia? Claro, temos não só esperança, mas o único presidente legítimo que a Crimeia vai eleger um dia vai ser o presidente da Ucrânia. Eu não vou entrar em detalhes de que a eleição em geral no dia de anteontem foi fraudulenta e foi eleição sem escolha, sem líder da oposição e sem observadores independentes. Isso não me toca. O que me toca é que, apesar do pedido do governo ucraniano, ainda em fevereiro,
meu Ministério das Relações Exteriores, nós enviamos a nota oficial, o pedido oficial ao Ministério Russo de não realizar as eleições, ou as assim chamadas eleições, nos territórios ilegalmente ocupados da República Autônoma da Crimeia e cidade de Sevastopol. Infelizmente, o nosso pedido foi ignorado, mas a comunidade internacional, União Europeia, países do G7 e, acredito, o governo brasileiro, que também se juntou à política de não reconhecimento da anexação ilegítima do território ucraniano, para todos os governos que eu mencionei, os resultados dessas assim chamadas eleições na Crimeia e Sevastopol são nulos. Eu separei aqui algumas imagens para contar sobre a invasão da Crimeia há 4 anos. Vamos ver. A Crimeia já foi ucraniana, passou a ser propriedade russa em 2014, depois da queda do presidente Viktor Yanukovych. Ele foi alvo de protestos depois que se recusou a assinar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Viktor caiu em desgraça. Teve o nome incluído na lista da Interpol. Acusado de fraude financeira, foi se refugiar na Rússia. A Crimeia, então, foi às urnas. Fez um plebiscito e disse sim a Putin. O território voltou a ser propriedade russa. Tropas e tanques já ocupavam a região. Hunos, mongóis, vikings e tártaros também já deram as cartas ali. Todos querem a Crimeia para si por causa da localização estratégica. A Ucrânia mesmo nunca desistiu de recuperar a península, que fica no caminho de quem quer chegar no Mar Negro e é importante para o comércio e para a manobra bélica. A Ucrânia pleiteia já há algum tempo uma declaração da União Europeia qualificando a Rússia como um agressor. Já se conseguiu isso? A União Europeia já oficialmente fez a declaração? A Rússia foi chamada país agressor na resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que se fala das consequências da agressão russa contra a Ucrânia. Mas também foram tomados importantes documentos nos marcos da Assembleia Geral da ONU. Em abril de 2014 ainda foi aprovada, com mais de 100 votos, a resolução sobre a integridade territorial da Ucrânia. E, ultimamente, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, no dezembro passado e no dezembro de 2016, aprovou as resoluções importantes sobre o estado dos direitos humanos nos territórios ocupados pela Federação Russa, da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sevastopol. Porque, infelizmente, a ocupação russa, tanto na Crimeia como no Donbass, não levou nada de bom para a população desses territórios e as minorias étnicas, como tártaros da Crimeia, o povo aborígene daquela região, que poderia dizer, só eles poderiam dizer, da justiça histórica, embora que no direito internacional nós sabemos não existe essa noção. Tártaros da Crimeia, ucranianos, as famílias mistas, ucraniano-russas, foram obrigados a abandonar territórios, porque desde o assim chamado referêndum, que foi organizado em 3 semanas, e também não foi reconhecido por ninguém, no março de 2014, para a comunidade, não só para a União Europeia, mas comunidade internacional. Esse é o caso de violação deliberada do direito internacional. Embaixador, uma questão delicada. Eu queria lhe perguntar se procede as notícias de que grupos vigilantes de extrema-direita estão agindo na Ucrânia, alguns usando símbolos nazistas.
E a outra informação divulgada, e foi divulgada pela Reuters, é de que esses grupos não são punidos porque lutaram com o exército ucraniano contra a invasão russa da Crimeia. São admirados e devem até ser colocados dentro do contexto do exército. Mas tem acontecido esse tipo de manifestação? Como o Brasil, a Ucrânia sempre era e é o país multicultural, multiétnico e multireligioso. E nós, durante 23 anos da nossa independência, após a dissolução da União Soviética, conseguimos, apesar de todas as dificuldades, manter essa paz interétnica, interreligiosa durante todos esses anos. Quando um país, um povo, sofre a agressão do seu vizinho, que em 4 anos leva à morte de mais de 10.300 pessoas, segundo os dados da ONU oficiais, mais de 25.000 gravemente feridos e mais de 1.800.000 das pessoas que foram obrigados a abandonar as suas vidas em Donbass e na República Autônoma da Crimeia, isso leva à exaltação dos ânimos. Os ativistas da Euromaidan, o protesto do povo contra a corrupção do antigo regime, contra a falta das liberdades, contra tudo ruim. Esses ativistas contra os quais foram usados franco-atiradores no 2014, o desfecho sangrento do protesto, eles foram obrigados a ir para frente no Donbass e na Crimeia. E, claro, os ânimos são exaltados por causa dessa agressão, porque ninguém pode perdoar a liderança russa por causa das suas ambições políticas. Eles queimam todas as pontes entre os povos, os dois povos vizinhos. Os dois povos que são, durante muitos séculos, foram vizinhos e não foram vizinhos ruins. Claro que aparecem os grupos e haviam os batalhões dos voluntários armados na primeira fase da guerra da Rússia contra a Ucrânia, apoiados pelos homens dos negócios. E por isso a Ucrânia resistiu, antes de fortalecer as forças armadas. Mas, com o tempo, todos esses grupos foram incorporados na Guarda Nacional e nas Forças Armadas da Ucrânia. E as eleições antecipadas, em maio de 2014, mostraram que a extrema-direita, que existe em qualquer país, em qualquer sociedade, infelizmente, os candidatos dela conseguiram ganhar só 1,5% no máximo. E nós sempre valorizamos e sempre não faltamos às nossas obrigações, segundo os acordos bilaterais da Rússia. Tanto sobre a amizade, paz e cooperação. Eles pediram estender o prazo de permanência da sua frota do Mar Negro na cidade de Sevastopol, e o antigo presidente da Ucrânia prorrogou o prazo da permanência da frota russa até 2042. Ele recusou-se das aspirações transatlânticas da Ucrânia, entrar à NATO. Quer dizer, quando fomos atacados, a Ucrânia foi país neutro e não foi hostil a nenhum dos seus vizinhos. Mas nós sabemos, desde o século XX, a guerra da propaganda sempre vai na frente das ações militares. Eu vou chamar agora um intervalo e voltaremos daqui a pouco para falar dos laços entre brasileiros e ucranianos, com o embaixador da Ucrânia no Brasil. Até já. Um Olhar sobre o Mundo volta a conversar com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Tronenko Rostislav. Agora, Brasil e Ucrânia. Como vai o nosso acordo espacial que permitiria o lançamento de satélites da base de Alcântara, o que hoje
é um mercado altamente lucrativo. Eu não concordo com algumas declarações de alguns políticos brasileiros que foi um projeto fracassado, errôneo, equívoco. Não foi isso. Se não fosse... ele fez ótima publicidade para sítio de lançamentos no Maranhão de Alcântara, para a base de Alcântara. Quando começou há 20 anos ou mais esse projeto, poucos sabiam da base de Alcântara. Agora todos sabem, todos querem. E assim, da parte da Ucrânia, fez publicidade para as possibilidades, potencial ucraniano na área aeroespacial. E o veículo lançador agora é procurado tanto no hemisfério norte, Ciclone 4, modernizado e modificado, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, pelos outros países. Agora, temos também uma parceria na área de saúde, pelo qual o Brasil passaria a produzir insulina recombinante, NPH, que seria graças à transferência de tecnologia de um laboratório ucraniano, o Indar. Isso prossegue? Isso prossegue agora não só com Fiocruz e Farmanguinhos, mas também com Bahia Pharma. E isso mostra o potencial que os dois países têm na área das altas tecnologias. Nós temos potencial muito promissor, tanto na área aeroespacial, como na área dos fármacos, como na área de preparação dos quadros. Eu fico muito feliz que o número dos estudantes brasileiros na Ucrânia duplicou-se durante o ano passado. Eu fico feliz que temos mais de 20 jogadores brasileiros com suas famílias. Desculpa, é outra área completamente, mas são laços humanos dos quais o senhor começou o programa, laços humanos, e esses jogadores, eu me encontrei em janeiro deste ano com o Medmar, o jogador da seleção que tomou cidadania ucraniana. E eu menciono porque foi outro fake news espalhado pelas redes brasileiras que ele foi para frente, foi obrigado como cidadão ucraniano a ir para lutar na guerra contra a Rússia. Nada disso. Eu encontrei, ele chegou da Flórida, ele está com sua família no Orlando, mas quer retornar à Ucrânia para passar cursos do técnico e abriram uma escolinha na Flórida. Assistiu o jogo da UEFA. Eu encontrei o outro jovem jogador do Dinamo de Kiev, o Menezes, que também, apesar de o contrato logo terminar, ele não quer sair da Ucrânia. E são os laços, além dos científicos, culturais, humanos, que é muito importante. Um dos exemplos é a permanência da comunidade ucraniana aqui no Brasil durante 127 anos. Não só com sua arte da písanka, o ovo desenhado de Páscoa, tornou-se símbolo do estado de Paraná. E essas camisas bordadas, eu ia lhe dizer desculpa, usei de propósito. Eu ia dizer que o senhor está vestindo um produto ucraniano feito no Brasil. Feito no Brasil, na Colônia Marcelino, pela Adria Nogas. Colônia Marcelino, que fica no região do São José dos Pinhais, perto de Curitiba, e que tem igreja maravilhosa da Santíssima Trindade. Cada ano, em janeiro, realiza a Festa do Trigo. E é um padrão da produção em cooperativa dos produtos agrícolas, exportam produtos agrícolas para a Itália, para a União Europeia. É tudo de bom que os dois países, quando se juntam, os seus esforços, a sua sabedoria e as suas histórias, podem produzir. Nós falamos de comunidades da Ucrânia no Brasil e de brasileiros na Ucrânia. Eu queria saber se tem um fluxo de turistas brasileiros para a Ucrânia. E se é verdade que existe até uma excursão que passa por Chernobyl. Virou um destino turístico olhar Chernobyl à distância? Virou.
Virou, eu acredito que o turismo um pouco radical até agora, mas com o fechamento de usina e com a cúpula que foi colocada pela comunidade internacional para proteger dos restos da radiação, lá no Chernobyl temos turismo para lá e agora essa antiga planta nuclear vira o centro da produção da energia solar. Com investimentos internacionais, há investidores que são interessados para abrir o polo de energias alternativas lá no Chernobyl. É uma virada total. O turismo existem agências do turismo que uma das Dnipro Gold, por exemplo, de Curitiba, de Sérgio Massura, vai fazer 25 anos. Cada ano eles levam centenas de turistas, e não só da origem ucraniana, e não só do Brasil, mas também dos países Mercosul e outros países da América do Sul, para descobrir os itinerários, não só na Ucrânia, mas nos países vizinhos também. Nós aqui do Brasil assistimos com muita angústia o acidente de Chernobyl. Agora, em abril, completam 32 anos do acidente. Vamos ver um pouco dessa história. 1h23 da manhã, dia 26 de abril. Estamos a 32 anos e 17 dias do que foi o maior acidente nuclear da história. O reator número 4 ficou 2 semanas queimando, emitindo radiação. Centenas de vezes pior que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki do Japão. O governo russo levou 18 dias para admitir a gravidade do que aconteceu. A Ucrânia fazia parte da União Soviética neste período. Sem saber quase nada a respeito, os moradores, entregadores de mercadorias das redondezas de Chernobyl não foram protegidos. 4.000 pessoas, segundo a ONU, morreram por causa da radiação. Há hoje uma estimativa de que 115.000 tiveram câncer provocado pelo desastre com o reator 4. Morreram. Fugir não era uma opção. Era o único caminho. 350.000 pessoas saíram às pressas de suas casas. Largaram tudo porque nada estava fora da radiação. Chernobyl, que tinha como razão de ser a produção de energia, virou um deserto árido e silencioso. Hoje, cada pessoa que entra na região carrega consigo um chip. E quando um som dispara, é o do alarme indicando o ambiente radioativo. O silêncio interrompido ainda pelo desastre de Chernobyl. Embaixador, o senhor me deixou um catálogo aqui. Sim. Que eu acho que ele é um guia turístico também, né? É, um pouquinho. Tem o estádio, tem danças. Essa foto é dos ucranianos no Brasil, essa aqui é do Conjunto Paraná? Unificação de São Paulo. Olha. A propósito. E nós temos aqui um mapa que eu acho muito interessante. Memorial ucraniano em Curitiba. Tá. Nós temos aqui o Antonov, que é um produto ucraniano, né? O maior avião cargueiro do mundo. Exatamente, que várias vezes pousou aqui no aeroporto de São Paulo. E pousou uma vez no Paraná para levar um ônibus para a Turquia, no contexto de um congresso de cidades. Só que o motorista que levou o ônibus para dentro do avião esqueceu de sair. Quando a gente foi... Eu não sabia dessa história. Quando a gente foi com o prefeito do Paraná, que era o Jaime Lerner, Sim. Ao aeroporto, ver o ônibus chegando, encontramos um motorista faminto, ainda dentro do ônibus, ele esqueceu de sair. Eu não sabia dessa história. E depois ele passou a dirigir esse ônibus na Turquia, entre os dois continentes, tá? Porque era uma demonstração de como o Paraná resolveu um problema de trânsito grave. Sim, e foi o padrão do projeto do arquiteto Jaime Lerner para a ONU. Uhum. E foi usado pelo ONU e bem lembrado o arquiteto Jaime Lerner, porque graças a ele foi governador em outubro de 1995,
o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi prefeito. Sim. Eles abriram o memorial ucraniano. Por isso, para conhecer a Ucrânia, falamos do turismo, sejam bem-vindos sempre, mas para conhecer a Ucrânia basta visitar os bairros de São Paulo e São Caetano aqui em São Paulo e visitar Curitiba, Irati, Cascavel, Campo Mourão, Paranaguá, Prudentópolis, Maringá e tantas outras cidades de Paraná, Santa Catarina também. Eu acho que os brasileiros encheriam vários Antonovs para ir diretamente à fonte, lá na Ucrânia. Ok, embaixador, eu lamento muito que nosso tempo tenha acabado, porque... Também lamento, senhor Moisés, porque adorei o programa, adorei a sua gentileza e profundo conhecimento das nossas relações bilaterais. Foi recíproco. Do povo ucraniano e da Ucrânia. Foi uma reciprocidade. Aproveito para agradecer não só o senhor, mas toda a equipe do TV Brasil. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. Agradeço ao embaixador Tronenko, da Ucrânia, e a todos que acompanharam o programa. Voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 15 para as 10 da noite, logo depois da conversa com Roseanne Kennedy. Até lá.